A paz do Senhor a todos os irmãos internautas da nossa Rádio Soldado de Cristo e TV Web. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para a transmissão do programa Caminhando com Jesus, toda segunda-feira a partir das 21 horas. E hoje nós temos o prazer imenso de trazer aqui o nosso irmão, o Jonas. O Jonas é um irmão que está no Brasil há um ano, né, irmão? Sim. Um ano. O missioneiro evangelista haitiano. Então o irmão Jonas é o responsável hoje para trazer a palavra do Senhor a todos os irmãos internautas, os irmãos amigos que vão assistir ao vivo e também que vão assistir posteriormente o vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero agradecer aos patrocinadores que nós temos. Ai, meu Deus, esqueci o nome do irmão. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E então vamos dar início a toda a programação de hoje. Aqui vamos louvar ao Senhor com o hino 525. Não quiser nos acompanhar na nossa harpa cristã, número 525. Primeiro eu gostaria que o irmão desse uma saudação a todos os irmãos de outros países que estão ligados, né, com nossa Rádio Soldado de Cristo. Exatamente. E aqui do Brasil também. E também o irmão lá da França, Paris, o nosso irmão Lilmar e a Kátia e família lá da França. Muito bem. Sim, pode. Exatamente. Exactement, à souhait, c'est un plaisir pour nous capable là dans la radio TCV pour participer ensemble avec un frère nous et frère brésilien qui là ensemble avec et qui t'a cherché la caille pour me capable de participer dans le programme ça ensemble avec eux. Et pour moi-même, c'est un plaisir pour tout haïtien peut-être qui parle les langues maternelles nous qui c'est créole et puis qui dans le Brésil tout qui a écouté nous dans la radio. Et moi salue tout le monde en général, étudiants dans le Brésil, et le monde qui fait partie de la religion, et nous saluons et nous contents pour nous capables de participer à la radio ensemble avec les Brésiliens et qui te invité nous spécialement à chercher la caïmoin pour nous capables de participer ensemble avec eux. Et ce n'est pas un louange pour nous, parce que bon Dieu fait nous grâce dans tous côtés, parce que nous passons une période de temps en Haïti, nous sommes toujours à participer dans le programme l'évangile là, nous sommes toujours à prêcher l'évangile en Haïti, nous passons en période de temps ce domaine tout, nous sommes à parler l'évangile là. Automatiquement, nous venons rentrer ici au Brésil, et bien nous sommes toujours à prêcher l'évangile, même le que nous pouvons parler en peu portugais, mais grâce à Dieu, nous commençons un cas de petits bagailles. Et pour cette raison, à souhait que nous là non seulement pour prêcher, mais exactement pour chanter, pour participer ensemble avec un Brésilien, pour démontrer que nous remettons et puis nous remettons nous tout. Et n'importe endroit côtoyer qui peut saluer pour capable rester avec sa concentration et puis suivre avec nous, écouter ensemble avec moi. Parce que le programme, ce n'est pas un programme vraiment que nous avons préparé dans la radio. C'est un écran, cette vidéo, tu as cherché la caille et puis pour nous accompagner, pour nous faire un petit chanter ensemble, pour nous parler ensemble. Et bien, puisque moi-même c'est haïtien, je suis toujours content ce que quelques haïtiens, peut-être qui ont frère ou Jonas Duméis dans la radio, comparé en haut, et bien, m'oblige à saluer nous pour me faire nous comprendre et puis pour nous récupérer ou même qui peut aucun Jésus-Christ dans la vie ou chercher prendre Jésus-Christ ou même qui est en Christ dans la vie ou que peut faire pour nous capables de marcher de l'avant avec Jésus-Christ à n'importe quel moment qu'il est capable de retourner venir chercher nous pour aller ensemble avec lui et c'est comme ça nous va participer ensemble avec Christ là ensemble pour n'avoir pas de gloire dans le ciel là ensemble. Comment laisser-lui? C'est comme ça, nous souhaitons bonne nuit et bien bonne écoute aussi. Que bon Dieu bénisse. Amém. Vamos
louvar o Senhor com o hino 526 da harpa cristã, Grandioso és tu. Éternel, et que
deuxième chant en créole, nous chantons en français, nous chantons en créole parce que nous remettons de nous en pile. Eh bien, nous tapons dans les langues noires, mais c'est extrêmement difficile, mais quand même, nous connaissons les étrangers. Chaque monde parle langue par eux, mais monde qui met langue, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, depuis la pleuré Jésus-Christ dans un chant, eh bien, même si c'est en créole, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, eh bien, Jésus-Christ a recevoir l'orange dans la main petite ou bien dans la main peuple. Amen. Avril les portes couturières, on va écouter la chanson, les deuxième chant pour la planète. Vraiment, avoir, quand on prévention.
pas mourir, mais il vivant. Mais qu'on est vivant, à côté tout est bien. On est vivant, et tu peux aller, à quel bonheur, si c'est tout ta vie. Avant des jours, pour vivre chercher, à quel vivant. Avant des jours, pour vivre chercher, à quel vivant. Avant des jours, pour vivre chercher, à quel vivant. Avant des jours, pour vivre chercher, à quel vivant. Obrigado. Aleluia. É importante. Vamos à palavra do Senhor agora? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí, espanhol? Isso é francês. Porém, eu vou pregar em crioulo. E um pouquinho em português também. Sim. Tá bem? Pode. Sim, porque é misturar a língua. Que a gente vê que eu, por sorte, estou falando língua diferente. Leitura de Palavra de Deus. É Salmo 37. Vai explicar um pouquinho sobre de três reis muito grandes em nome de Jesus Cristo. E Deus e Espírito Santo. A partir do versículo 20. Assim. Presta atenção. Minha Bíblia é francês. E falou assim. Lê assim. Versículo 23. L'Éternel a fermé le pas de l'homme, et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il ne pas tracer, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je ne prends vie, Régis abandonné, ni sa postérité, m'a dit à son père, toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. De ton droit dis mal, fais le bien, tu possèdes à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont les pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonçait la sagesse et sa langue proclamait la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ce pas les chasseurs point. Le méchant épie les justes et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas entrer ses mains. Et il ne condamne pas quand il est en jugement. Espère à l'Éternel, garde sa voix. Et tu te lèveras pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étend comme un arbre verdoyant. Il apporte et voici, il n'est plus. Et je le cherche quand il ne se trouve plus. Observe celui qui est droit, qui est intègre. Et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de père. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut du juste vient de l'Éternel.
Il est le protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre les méchants. Il les sauve parce qu'ils cherchent en lui le refuge. Amém. Isso é a palavra de Deus. Automaticamente, nesta noite, estou muito contente eu estar aqui presente para participar diretamente nesta rádio e com o Senhor Jesus Cristo me permite, porque tem muita pessoa que tem muito conhecimento intelectual, muito dinheiro, não tem esta possibilidade para escutar e para pregar a palavra de Deus. Para mim, irmão querido, é um prazer para mim, porque eu estou haitiano, eu venho da Haiti. Meu nome é evangelista Jonas Dumeus. Principalmente eu estou aqui nesta rádio TV para pregar, não somente pregar e compartilhar a todos brasileiros e brasileiras também e todos os haitianos que estão em Brasil, que estão escutando minha palavra, não minha palavra, é palavra de Deus através de mim. Por isso, não sei em que lugar que você está neste momento. Principalmente, eu pedi, por seu favor, fica escutando a palavra de Deus em qualquer lugar que você está, porque essa palavra é muito importante. Glória a Deus. É palavra de salvação, não palavra de um homem, é palavra de Deus. Essa palavra é muito fortíssima, é palavra que rompe cadeia, é palavra que pode defender você em qualquer lugar. Igual como o povo de Israel, quando o povo de Israel estava passando muita calamidade no Egito, então Faraó estava maltratando a eles, maltratou muito. Então Deus falou para eles, disse que meu povo não pode ficar sofrendo por todo o tempo. Então, chegou o momento para liberar esse povo. Então, em todos os lugares, em qualquer lugar que você está, estou convidado neste momento. Eu convidado a vocês para que escutem a palavra de salvação. A palavra que pode ajudar vocês. Palavra que pode defender vocês. Palavra que pode levar você onde você quiser. Quando você está colocado em Deus, você não temorizar. Não temorizar, porque o diabo não pode fazer qualquer coisa com vocês. Porque Deus estava falando com o povo de Israel. Quando ele estava lá em Número capítulo 23, então o povo de Balac subiu contra esse povo de Israel. Então eu pedi a Balaão a castigar esse povo. Então, quando Balac mandar mensageiro para convidar Balaão para castigar esse povo, então Balaão consultar a Deus, a pedir. Então Deus
que você quiser. Porque esse povo vindo de mim. Não quero ir sem convidar você. Se você não estiver, eu não vou. Se você aceitar, eu vou. Então, Deus falou. Disse que esse povo é meu. Você não pode fazer nada com ele. Porque esse povo é povo abençoado. Entendeu, irmão? É povo abençoado. Então, não tem ninguém encantamento contra ele. Não tem ninguém adivinação contra ele. Porque ninguém não pôs contra ele. Porque esse é um povo escolhido. Esse é um povo especial. Esse povo tem muita tranquilidade. Ninguém não pôs impedir esse povo com esse caminho onde estão. Não é, irmão? Não pode. Porque esse povo é meu. Deus falou, esse povo é meu. Não sei, no lugar que você está, Deus quer você um povo especial. Não sabe se você sabia isso. E nesta noite, eu convidado vocês, se você tem Jesus Cristo em sua vida, você é uma pessoa especial, é uma pessoa escolheu. Você não é uma pessoa igual como um velho sem pastor. Você tem pastor, porque você tem Cristo. Se você não tem Cristo neste momento, através desta palavra que estou predicando nesta noite, recebe Cristo em seu coração. Porque se você não tem Cristo em sua vida, você não tem pastor. Se você não tem Cristo, você não tem dono. Se você não tem Cristo, você pode cair em qualquer buraco, a qualquer momento. Por isso, nesta noite, eu convido vocês para escutar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo morreu por vocês, em qualquer lugar que você está. Jesus Cristo quer salvar a vocês. Se você entende essa palavra, porque Cristo está entendendo a mão para ajudar vocês. Cristo quer levantar vocês em lugar onde que você cai. E neste momento mesmo, não faça incredulidade. Colocar em Deus, buscar a Deus, receber a Deus. Você que não tem Deus, você que não tem Cristo em sua vida, eu convido você nesta noite para servir Cristo em sua vida. Porque Cristo é o bom pastor. Cristo não vai deixar você cair. Se você está com ele, você não vai ficar sozinho. Porque ele nunca dorme, nunca pegou sonho. Porque Jesus, Deus de Israel, não pegou sonho. Nunca. Então, você pode ter segurança em sua casa, tem arma a fogo. Você confia em ele. Ele não pode defender você em qualquer momento. Porque tem um momento, ele pode dormir. Em um momento, ele pode cansar. Então, ladrão pode meter na casa. Pode entrar na casa para roubar e para matar vocês. Automaticamente, se você tem Cristo, você tem todas as almas que tem no mundo. Não sei se você consegue entender. Não sei no lugar que você está. Se você tem Cristo em sua vida, não precisa armar fogo para defender vocês. Você tem Cristo com defensor para defender você em qualquer lugar.
de noite e de dia, Cristo nunca dorme. De noite e de dia, Cristo está acompanhando você, se você colocar diretamente em Jesus Cristo. Não sei nesta noite, Cristo quer ajudar vocês. Cristo quer acompanhar vocês. Você em sua casa, você com sua família, você com sua criança, você com seu filho. Cristo quer ajudar você nesta noite. Porque a Bíblia não é mentira. A Bíblia não é mentira. Quando a Bíblia está falando, porque em igreja, quando a pessoa está adorando, Deus está em meio de nós. Em meio de você, quando está adorando, a glorificar você que está chamando, todo sofrimento vai desaparecer. Todo sofrimento, todo quebrantado que você tem, toda doença que você tem, neste momento, todos podem curar. Porque Jesus é mestre de mestre, rei de todos os reis. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Não sabe que você que está confundido. Não sabe, eu não sei. Pero Deus sabe. Deus sabe o que você está acontecendo neste momento. Deus quer ajudar vocês. Jesus Cristo quer acompanhar você em sua casa. Jesus Cristo quer acompanhar você em seu carro. Quando você está dirigindo o carro, então você sente que você está sozinho. Porque não tem Cristo em sua vida. Não tem Cristo. Se você tem Cristo em sua vida, onde quer ser, ainda que você não vê a Cristo visualmente, então Ele está com você em seu carro. Em seu carro, que Cristo está com você. Em sua casa, Ele está com você. Acompanhar você, para que você não tropece seu pé. Jesus Cristo quer ajudar você nesta situação. Não sei, tem muito haitiano também neste país. Muito a pessoa, meu companheiro haitiano, meu companheiro haïtien qui no Brasil, exactement, qui a coûté nous tout, peut-être qui peut parler portugais. Principalement, nous avons parlé de Jésus-Christ. Après, nous avons parlé de Jésus-Christ à soi, comme grand libérateur, comme grand médiateur, qui est capable d'aider. Après, qui est capable d'aider, peut-être pour te sortir en Haïti, ou pas pour que Jésus dans la vie, mais exactement à soi, à travers la parole de Dieu, que bon Dieu confie moi, évangéliste Jonas Huméis. Eh bien, à travers les paroles, nous ne connaissons pas qui d'être ou doué, surtout le système haïtien, ce qu'on ne dit pas nous. Quelquefois, nous connaissons d'être nous, ça nous ne connaissons pas, parce que ça peut sortir directement dans la famille. Mais principalement, nous invitons à soi, à travers la parole de Dieu, nous invitons pour Dieu pour assister. Nous invitons Jésus-Christ pour l'accompagner. Même là, on a travail, on a machine, on a caillou, on a université, eh bien, nous souhaitons que vous écoutez parole ça à soi. Et Jésus-Christ veut aider. Jésus-Christ veut retirer dans la situation que vous avez. Parce que sans Jésus, pas de la vie. Lorsque vous passez sans Jésus, eh bien, vous vivre tant qu'une machine qui sans lumière. Apprendre, vous vivre tant qu'une machine qui sans lumière. Cap courir dans le fait noir, ou à courir par contre contre pour aller. Mais leur marcher ensemble avec Jésus-Christ, Jésus-Christ accompagné, Jésus-Christ devenu lumière pour vous. Quel que soit où tu as dans le fait noir,
eh bien Jésus-Christ a accompagné ou pas jamais tomber dans le trou. Et pour cette raison, nous invitons à soir pour capable écouter nous dans la radio TV. Eh bien, c'est pour la première fois que nous jouons une chance pour nous capables de communiquer ensemble avec vous, pour nous faire parler dans la radio. Même si ce n'est pas un seul jour. Parce que nous allons planifier le programme exactement pour nous capables d'inviter frères nous pour capables d'assister, pour écouter la radio sans. Eh bien, nous avons invité quelques haïtiens toujours pour capables de parler. Et ensuite, même quelqu'un, en plein temps, peut-être qui partent de la parole des dieux, peut-être même qui ont mon choix dans la poche, qui connaissent les protecteurs, qui ont rien, mais non, vraiment protection, c'est Jésus de Nazareth. Vraiment protection, c'est Jésus de Nazareth. Je souhaite que vous voyez Jésus-Christ comme protection ou bien comme protecteur pour qu'il sacré protection. Nous ne pas parler en peu créole, j'avais dit nous connaissons que c'est la caille brésilienne, mais nous sommes vrai que ou même qui peut parler portugais, même si je peux parler en pile parce que je ne peux pas en pile dans le pays, mais automatiquement, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller parce que l'anglais c'est pour nous lier. C'est bon Dieu qui toujours met parole dans la bouche monde pour parler. Et ça fait, nous profitons de l'occasion pour nous capables de encore une chaîne de salutation pour vous à travers la parole de Dieu. Et pour capable vraiment écouter, ou même qui pas beaucoup gain Jésus-Christ dans la vie, moi je souhaite pas réfléchir, prendre Jésus-Christ parce que sans découler sur la croix, c'est pour te capable avec la liberté à soi. Si je dis la Bible non même, m'a parlé, mais ce grâce Jésus fait, il m'a souhaité ou jouer et un grand privilège ça tout pour parler un jour avec Bible non même, pour parler dans un autre pays étranger. Comprendre ça très important. Et si vous faites ça, vous encouragez l'autre qui a vivre non seulement aux États-Unis, et ça qui vivre Bahamas, ça qui vivre en France, dans tout l'autre pays étranger, depuis autant de ces haïtiens qui prennent la parole, eh bien, ils sont toujours contents parce que c'est même patriote là. C'est même sang. C'est toujours important. Et nous souhaitons même qui a écouté, quel que soit à côté ou rien, à soin, pas négliger. Et non seulement écouter et puis saisir la parole de Dieu comme Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi avec vous tout, et bien bon Dieu te fait grâce de prendre depuis le 10 janvier 1998 et bien actuellement moi là toujours m'a chanté actuellement moi j'ai 15 ans avec quelques mois à prêcher la parole de Dieu non seulement en Haïti, Saint-Domingue, actuellement moi ici Brésil. Eh bien, ça très important. Moi, ou même tout qui peut gagner Jésus-Christ, prendre Jésus-Christ et très bientôt devenir un évangéliste, ou bien un pasteur, ou bien un diacre, ou bien un diaconesse, ou maconné, qui ça, bon Dieu choisit pour vous. Principalement à soi, que moi invite pour capable prendre Jésus-Christ dans la vie. Moi, souhaite bon courage, et bonne écoute, ou même qui parle portugais, m'a toujours continué toujours, ou même qui parle créole, moi c'est bon petit ça pour capable vivre la parole de Dieu, pour capable tendre en parole de Dieu à soi. Automatiquement, c'est muito importante quando uma pessoa tem Jesus Cristo em sua vida, porque Jesus Cristo aceita todos para nós. Jesus Cristo aceita sofrimento, aceita especialmente sair de onde seu pai e vem aqui na terra e morreu principalmente na cruz de Calvário para que retire-nos, sacar-nos, pegar-nos em buraco para que dá libertar a nós. Por isso, esta noite é muito importante quando uma pessoa tem Cristo e sabe também a significação de sangue de Jesus Cristo. Tem muita pessoa realmente não sabe a importância de Jesus Cristo ainda. E nesta noite, eu convido vocês para refletir
obedecer, porque alguma coisa, tem muita pessoa não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a Jesus Cristo, não sabe o valor do sangue de Jesus. Então, nesta noite, eu convido a vocês, Jesus Cristo morreu por você especialmente, para ajudar vocês, para retirar você na situação onde você está. Você está gritando, não tem socorro. Não tem socorro. Ninguém não vem ajudar você. Então, Jesus Cristo está esperando você do braço aberto e abrir do mão para receber vocês. Ele estende mão para receber vocês, para ajudar vocês na situação que você está. E na situação que você está, ninguém na pessoa não pode ajudar vocês. Ninguém não pode sacar você neste buraco onde você está. Tem uma pessoa especial. Ele é poderoso. Ele pode sacar você, retirar você em buraco onde você está. E na situação onde você está, Jesus Cristo tem possibilidade. Somente só você pode deixar todas iniquidade. Tem uma coisa que chama a santificação. Quando você vem donde Jesus, Ele não pede dinheiro para curar você. Não pede nada. Só tem que louvar a Deus. Louvar a Deus em todo lugar. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvar a Deus. E louvação que Deus come. Deus não come carne. Deus não come água. Deus não toma refrigerante. Porque Deus, o que Deus pede, alabança, glorifica a Deus em todo lugar. Adora a Deus. Isso só eles pedem. Por isso, nesta noite, irmão querido, o lugar que você está, seu irmão, evangelista Jonas Sadsumês, está conversando com vocês através da palavra de Deus. Eu estou conversando com vocês devagar, para que você saiba que você tem uma alma para salvar. Você tem uma alma, essa é uma alma muito cara. Você não sabe o preço de sua alma. Então, nesta noite, sua alma vale mais que o Brasil inteiro. Sua alma é muito caríssima. Sua alma tem muito valor. Por isso que eu convidar vocês, nesta noite, entrega sua alma a Jesus Cristo. Viu? Entrega sua alma a Jesus Cristo. Porque Jesus sabe o valor de sua alma. Tua alma é muito importante, muito importante. Não deixa a carne levar você em qualquer lugar. Não obedece à carne. Porque esse corpo é inimigo de Espírito Santo. Entendeu?
inimigo do Espírito Santo. Se você obedecer sua carne, corpo, você não vai receber Jesus Cristo. Você não vai receber Espírito Santo em sua vida. Entendeu? E nesta noite, irmão, irmã querido, querida, no lugar que você está, por favor, eu pedi a você nesta noite, recebe Jesus Cristo. Você, amanhã, você vai uma família abençoada, através da palavra de Deus. Você não vai fumar, não vai fazer a coisa ruim, não vai passar vergonha neste mundo, porque Jesus Cristo vai acompanhar você. Você não vai fazer a coisa ruim, então nada não pode contra você. Ninguém acaba, encantamento não pode contra vocês. Ninguém, adivinhação, se você exatamente colocar em Jesus Cristo. Irmão, e nesta noite eu desejo que você refresque, pensar essa palavra, é sangue de Jesus Cristo que morreu para mim e para vocês também. Eu quero nesta noite que você receba Cristo em lugar que você está. E Cristo vai acompanhar você em lugar, em carro, na casa, na universidade, no mercado, em qualquer lugar que você está. Cristo não vai abandonar vocês. Por isso, nesta noite, eu desejo que você aplique essa palavra nesta noite. Imagina essa palavra de sangue de Jesus Cristo que morreu por mim, por você na cruz de Calvário. Irmão, passar um bom a noite nesta noite. Eu desejo que Deus abençoe. Obrigado. Amém, glória a Deus. Então eu gostaria que o irmão fizesse o encerramento orando para que Deus abençoe a cada um dos irmãos que possam estar assistindo esse vídeo posteriormente, né? Exato. Que Deus esteja abençoando também os patrocinadores que patrocinam esse programa nosso, essa rádio. Que a bênção, né? Que o Senhor está prontinho a atender, a curar a cada um dos irmãos que deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O senhor pode fazer a oração final para encerrar? Exatamente. Pai de nós, soberano Deus, e neste momento, Pai, eu estava pregando a sua palavra. Eu sei que é um pecado. Você, através de seu sangue, eu recebo sua palavra. Desde este momento, você é sempre comigo, em todo lugar. Então, hoje, nesta noite, eu estou participando com esse irmão. Eu pedi, Pai, abençoe esta casa. Nesta casa, Pai, sempre assiste esta casa. Família de ele, mulher de ele, mãe, toda sua família. Vai uma família bem abençoada, porque você tem poder. Eu pedi, Senhor, governador especialmente em Brasil, eu pedi, acompanha toda pessoa, esse país, eu pedi, para um país abençoado, para um país, por Deus, sempre ficar aqui em Brasil. O governador que está governando neste momento, Pai, eu pedi para você acompanhar esse presidente com todos. Um dia,
Casa da Borracha. Tudo em artefatos de borracha para o agronegócio. 2 lojas em Cascavel. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Abraão Cabeleireiro e quero te convidar a fazer uma visita em um do nosso salão. Temos um salão no Jardim Santina, na Rua Rosália Schmidt de Camargo Aranha, número 609, com o telefone 34957819. Esperamos a sua visita. Também temos um salão no Jardim Aeroporto, na Avenida Antônio de Luna, número 938, com o telefone 4103-1171. Aguardamos a sua visita. Amaral Novo Mundo. Nós fazemos todas as instalações de calhes, orçamento sem compromisso. Ligue para 3441-6939 ou 30-39-6014. Empresa Amaral Novo Mundo. Estamos na Rua Rosália Schmidt Camargo Aranha, número 588, Jardim Santina. Faça-nos uma visita. Então,